Saudações, gente bonita, em Goiás, 1h05 da manhã. Deve estar fazendo uns 21 graus, mais ou menos. Tá uma madrugada bonita. Um sapo ou outro, um grilo ou outro, mas finalmente a chuva passou. Mas não vamos falar sobre o clima, né? Deixa eu falar sobre algo mais importante, que é o uso geopolítico da covardia. Aristóteles, salvo engano, em Ética a Nicômaco. Nicômaco era o filho dele e ele achou por bem que o melhor presente que ele poderia deixar seria formação, né? Ele diz que, de um modo geral, a ética, fazer o bem, o certo, ser bom, é uma questão de equilíbrio, o que ele chamava de justo meio, entre os excessos. E que nenhuma ação per si, de um modo geral, era boa ou má, certo? É claro, havia exceções, a honestidade, né? A verdade, mas mesmo essas, enfim. Vamos pegar, por exemplo, a coragem, vamos falar de coragem. O excesso de coragem é ruim. É um vício chamado temeridade. Tipo, imagine que tem uma onça aqui. Oh, meu Deus, eu estou ouvindo, né? Uma onça esturrando. Então é uma canguçu, né? Porque a sussuarana mia. Eu não sei se vocês sabem, a sussuarana mia. É um miado alto, mas é um miado. Agora a canguçu esturra. Que é como a gente chama um urro aqui, né? Então, tô ouvindo um esturro de uma onça. Nossa, vou lá ver. Você está com fome. Isso é temeridade. Agora, a falta de coragem também é um vício. Que se chama covardia. Nossa, um gato está miando, tô com medo, vou embora. Entendeu? Então, a coragem é uma virtude quando ela está dentro do chamado justo meio. Por que eu estou falando isso? Recentemente tem surgido postagens, a Rede das Tretas é um mundo à parte. É importante ter clareza quanto a isso. Ela não representa bem o mundo real, não, mas ao mesmo tempo ela cria tendências e ela é o primeiro lugar onde essas tendências aparecem. Identitarismo, anarco-miguxos, né, os ANCAPs, esse povo apareceu, cara, na década de 2000. Fim da década de 2000, esse povo já estava lá. Já estava na Rede das Tretas. Certo? É o local onde essas tendências surgem. Por isso é importante. Por isso eu fico lá. Porque é onde a gente vê não o que está acontecendo, mas o que pode acontecer. E isso é importante. Principalmente porque eu faço. E eu vi uma tendência nesses últimos dias que é perfil de funcionário público que ficou pianinho nos 4 anos do Bolsonaro, nos 2 anos do Temer. De repente falar em greve, causar e acontecer. Eu não vou entrar no mérito da nossa Suprema Corte em relação à Suprema Corte Argentina. A Suprema Corte Argentina acabou de anular a reforma trabalhista do Milei. Enquanto a brasileira só faltou dar pulinho de alegria quando o Temer destruiu a nossa legislação trabalhista. Certo? Mas o que eu quero falar é que agora, aqueles mesmos, vamos dar nome aos ratos, aqueles mesmos vermes, aqueles mesmos covardes que gestaram o golpe contra a presidenta Dilma, que foram eles. Claro, teve a extrema-direita, teve o movimento Passe Livre, teve os Black Bloc, teve a influência da CIA. Não adianta falar que é teoria conspiratória, porque tem o Wikileaks, bebê. Ah, isso é teoria conspiratória. Não é. O Wikileaks demonstrou, deu nome aos bois. Departamento de Estado americano, Joe Biden, então vice-presidente, Obama, todos conspiraram contra Dilma e contra Lula. Nós sabemos da interferência externa. Sabemos do MBL que estava tenta, né, até hoje perseguir o padre.
sabemos do MBL, que é uma fundação, né? Open University, alguma coisa assim. Eles são uma ONG. MBL é uma ONG, patrocinado pela extrema-direita dos Estados Unidos, ligada a um grupo de irmãos bilionários. Nem sei se eles ainda estão vivos, acho que um deles já foi para o inferno. De toda forma, a gente sabe da interferência externa. O Wikileaks está aí para provar, mas teve agente interno também. E muitos desses agentes estavam dentro das universidades brasileiras. Muitos estavam dentro das universidades brasileiras. Muita gente odiava, odeia e odiará sempre o Lula por não ter aquele canudo, né? E muita gente é misógina mesmo. E covarde, aí entra a questão. Fizeram 6 anos que não só o funcionalismo público, esse país foi demolido e esses, com todo respeito, merdas, não fizeram nada, não abriram a boca. Agora está todo mundo preparado para ir para o pau. Aproveitar o ano eleitoral, que é onde você pode causar mais danos ao governo, e ir para o pau. Isso é covardia. Mas eu fiquei refletindo, será que é só covardia? Foi só medo que esses ratos tiveram do Bozo? Foi medo que eles tiveram do Temer? Acho que eles concordavam, acho que tem um pouco de cumplicidade aí. Acho que tem um pouco de cumplicidade, sim. Mas mais do que isso, tem outra coisa além da covardia. Oportunismo. Eu tenho nojo de gente oportunista. Nojo de gente oportunista. E muito desse neofuncionalismo nervoso agora, né? Dessas ratazanas ficaram caladinhas no governo Bolsonaro, se é que ele foi um governo, e Temer, agora de repente elas estão, né, rugindo. Eles não são covardes, eles são oportunistas. E aí tá a fiscal do Obama, tem um punhado de perfil ligado, conectado à universidade pública, com nomes interessantes, como daquele, sabe como é que é? Folha, galinha que tá no fundo das matas, Serrapilheira. Então, se vocês procurarem, vocês vão achar esses perfis. Serrapilheira, fiscal do Obama, tá lá. Né? É muito representativo desse tipo de rato que eu tô falando. E aí não é só uma questão de covardia, como eu disse, é a cumplicidade, envergonhada, mas cúmplice. É oportunismo, tacanho, mas tem oportunismo nisso, claro. Não são só covardes. Esses merdas não são apenas covardes. O rato nunca é só um covarde. Se fosse, ele não sobreviveria. Se fosse, seria uma topeira, viveria no subterrâneo. O rato é, antes de tudo, um oportunista. Certo? Ele é covarde. Pode ter certeza absoluta. Qualquer barulhinho ele esconde. Mas ele é, sobretudo, um oportunista. Dito isso, eu não gosto muito de falar de política nacional. Mas tem hora que o Brasil é um ator geopolítico. E a covardia, o oportunismo, a cumplicidade dessa gente ajudou a quebrar nosso país. Por falar nisso, hoje eu até postei, inclusive na Rede das Tretas, uma postagem, né, da indígena da Shopee agradecendo um presentinho da USAID que ela ganhou em 2021. Falei assim, nossa, Leida, você fala muito contra os identitaristas, isso é implicância. Não é. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, assim como os ratos, esse que eu acabei de falar, os identitaristas às vezes falam assim, eles são só seres chatos, né? Desagradáveis. Não, eles são perigosos. Você pensa, em 2021, a indígena da Shopee estava recebendo presentinho da USAID. Ela vive muito mais no estrangeiro, London, New York, Cambridge, Oxford, do que nas Tabas. O que ela fica fazendo no estrangeiro? Palestrinha, ONGs, né? Já houve uma CPI das ONGs e as conclusões que elas chegaram são devastadoras. São devastadoras. Procura nos arquivos públicos do Senado brasileiro. O que foi a CPI das ONGs? As conclusões que eles chegaram foi muito interessante. Não é à toa que a imprensa não mostrou. Mas eu li. E recomendo que você pelo menos dê uma olhada. Essa questão de ONG realmente é séria. Mas não é igual o pessoalzinho do MBL quer fazer parecer.